Educação à distância, mudando realidades. Bem-vinda, minha aluna, bem-vindo, meu aluno, professor Arthur Simpson, aqui com você para tratarmos da nossa web aula número 3 da disciplina Gestão de Projetos do curso de Gestão Pública. E agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou moreno, de cor pele parda, cabelos pretos. Estou vestindo aqui uma calça de cor clara e uma camisa de cor azul escuro, né? Feito essa minha audiodescrição, aqui no meu fundo, uma parede de cor branca e ao meu lado direito, uma tela interativa. Perfeito? Então vamos aqui iniciar então a nossa web aula 3. Vem comigo aqui na tela rapidamente para a gente ver qual que vai ser o nosso conteúdo da aula de hoje. Nosso principal objetivo aqui, né? Que é apresentar os aspectos administrativos, os aspectos legais, econômicos, técnicos e financeiros que vão compor aí a base de um projeto. Então esse aqui é o principal foco hoje da nossa disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Perfeito? Então o que são esses aspectos considerados administrativos, legais, econômicos, técnicos, financeiros, né, que fazem essa composição da gestão de projetos? Então esse desenvolvimento de projetos, ele é mais evidente em considerações quando a gente fala de microeconomia, ok? Aspectos microeconômicos. A avaliação, pela primeira vez, dá maior ênfase então às considerações macroeconômicas, né? Ou seja, o sistema como um todo. Então, portanto, é possível afirmar que essa avaliação conecta projetos a programas. Então essa é uma outra definição que a gente leva aí também da composição dos aspectos administrativos, legais, econômicos, técnicos e financeiros. E quais são os principais elementos então desses aspectos aqui, né? Como a gente vem falando aqui, e é essa nossa ênfase hoje, né? A gente vai ver então aspectos administrativos. Professor, o que seriam então aspectos administrativos aqui e aspectos legais? Administrativos, tudo aquilo que é ligado, que é relacionado à própria gestão daquele projeto, né? Então aí a gente vai pensar na questão da capacidade produtiva, da força de trabalho, aspectos ligados aí à operacionalidade daquele projeto, então tudo aquilo que é ligado à área de apoio, à área administrativa. Aspectos legais diz respeito a questões aí de leis, enfim, né, que aquele projeto deve seguir alguma norma, alguma resolução específica, né? Então para você ficar ligado a essa questão. Vem comigo aqui na tela, que também a gente vai falar um pouquinho sobre um outro elemento, que é o elemento econômico, né, que faz parte de um projeto, ou seja, né, como é que está atualmente a economia, né, taxa de juros, inflação, enfim, tudo isso vai influenciar também o teu projeto. O aspecto técnico, que é meramente ligado aí à questão do escopo do projeto e, portanto, e por último, o aspecto financeiro, não menos importante, né? Perceba que tudo isso vai estar dando aqui ênfase ao aspecto financeiro do projeto. Então, esses são os elementos fundamentais para a gente aplicar aqui o gerenciamento de um projeto. Quando a gente fala de aspecto econômico, gente, quais são os principais fatores que nós temos que olhar aqui com relação ao aspecto econômico? A análise do mercado. A gente falou um pouquinho aqui sobre a questão da economia, taxa de juros, é claro, mas você deve verificar algo assim de micro, né, avaliação. Uma delas seria, então, primeiramente, análise de mercado, já a gente vai ver. Além disso, a localização espacial desse projeto, qual que é a cidade, qual que é o estado, qual que é o país, e a capacidade produtiva que você tem com relação a esse projeto. Então, no primeiro tópico agora, a gente trabalha a análise do mercado. Então, é muito importante você fazer uma análise do mercado, a análise desse mercado quando se objetiva elaborar um projeto. A pesquisa de mercado, ela é primordial, né, no que tange aqui ao fornecimento de dados como, né, quantidade demandada, preço de venda e canais de distribuição. Então, essa análise de mercado é uma análise que envolve aí você ter um olhar, né, externo com relação ao teu projeto. Então, canais de distribuição, como é que vai ser essa tua logística do teu projeto, quem vai fornecer, de qual fornecedor você vai comprar, onde ele se encontra, preço de venda, se você realmente trabalhar com algum produto, como é que vai ser esse preço de venda, o custo que isso vai ter, e também a quantidade demandada, ou seja, qual que é a demanda por esse teu produto ou por esse teu serviço que você está pensando no teu projeto, que faz parte do teu escopo. Ou seja, não adianta eu pegar um produto e trabalhar um produto onde não haverá nenhuma demanda para aquele produto.
né? Professor, um outro fator, esse produto ele tem uma demanda específica, né? Ou seja, né, em uma determinada época do ano, consome-se mais ou consome-se menos. Então, tudo isso deve ser ponderado nessa análise aqui do mercado. Perfeito? Vem comigo aqui na tela, mais uma vez ainda dando continuidade aqui. Agora, com relação à localização espacial, que é um outro tópico também de fundamental importância aqui, né? Então, depois que a gente faz uma análise do mercado, o passo seguinte é a definição do local ideal para o investimento e para a aplicação desse seu projeto. A escolha da localização dependerá de vários fatores, né, tais como o mercado, a escala pretendida, entre outros. Importante realizar um diagnóstico para analisar a disponibilidade de matéria-prima, mão de obra, entre outros, né? Então, é uma análise que a gente tem que fazer também nessa região que você vai iniciar o teu projeto. Você tem isso de maneira contemplada, né? Mão de obra, a matéria-prima que você vai ali, então, utilizar para elaborar o teu produto. Será que você consegue ela facilmente naquela região? Então, de repente, toda essa análise dessa cadeia produtiva aqui, dessa análise de mercado mesclada com a localização espacial, ela é de suma importância para o êxito do projeto, ok? Não se esqueçam disso. Vem comigo ainda na tela, vamos avançar para o próximo tópico. E aqui no próximo tópico a gente já começa a trabalhar a questão, né, da produção, da capacidade produtiva aqui durante a elaboração de um projeto. Então, o que é essa capacidade produtiva, professor? É a capacidade máxima, né, que uma empresa, que uma instituição, que uma organização pode produzir num determinado período de tempo com os recursos à sua disposição. Então, essa capacidade ela pode ser traduzida no número de produtos produzidos, conforme o estudo de mercado. Então, na maioria das vezes, qual que é a capacidade produtiva dessa organização? A capacidade é aquilo que ela consegue produzir de maneira máxima, né? Então, tem uma indústria aqui na área de alimentos, por exemplo. Quantos quilos de alimentos eu consigo produzir por dia, por mês, né, por ano? Então, esse fator aqui, esse indicador, ele corresponde à capacidade produtiva. Mas, professor, eu trabalho com pessoas, com seres humanos, né? Qual que é a capacidade produtiva, por exemplo, do IFRO aqui, dos nossos professores, para darem aula, para fazer ensino, para fazer pesquisa, para fazer extensão? Qual que é a capacidade produtiva de cada índice desse com relação ao IFRO? Então, a gente também pode fazer esse cálculo aqui, utilizando aí as pessoas, né? Porque ela, afinal de contas, na maioria das empresas, das organizações, das instituições, as pessoas é que realmente levam, né, que produzem aquele trabalho ou aquele serviço. Mas no caso de um produto, né, a gente precisa olhar isso de uma maneira mais específica, né? Então esse aqui é o primeiro passo que a gente vai olhar. E agora, aqui na tela, vamos ver mais um aqui. Tem um exemplo, né? Tem um exemplo aqui de como que seria essa capacidade produtiva. Um exemplo bem simples para que vocês possam entender. Então, por exemplo, aqui uma loja de roupas, ela produz 20 peças, né, por dia. Isso quer dizer que durante uma semana, e aí se a gente levar em consideração apenas 5 dias úteis, né, e não sábado, segunda a sexta, por exemplo. Então essa capacidade produtiva será de quantas peças? 100 peças ao longo da semana, né? Então 20 peças vezes 5 dias dá o total de 100 peças ao longo de uma semana. Isso vezes 4, e você vai aumentando a tua capacidade produtiva, né? O que a gente tem que levar em consideração aqui? Quantas pessoas produzem essas 20 peças? Quantas máquinas eu tenho? Então, de repente, o teu projeto, você consegue... Nesse exemplo aqui, vamos imaginar que você consiga... Pode cortar aqui rapidinho. Isso, aqui na tela. Obrigado, meu amigo. Então, vamos imaginar que nesse exemplo aqui, você queira aumentar a tua produção. Como é que você consegue aumentar a produção? Você vai ter que investir em maquinário, vai ter que investir em um espaço físico maior, vai ter que investir na mão de obra, né? Então, qualificar uma mão de obra específica. Então, vejam que não é uma tarefa fácil aumentar aí a capacidade produtiva. Perfeito? Vamos lá continuar, então, aqui na tela, mais uma vez, para a gente ver outros exemplos aqui. Importante também que produzir mais nem sempre é a melhor opção para todos os negócios. Perfeito? A gente faz aqui uma ressalva. E aí os tipos de capacidade produtiva, a gente ainda tem essa diferenciação na literatura da gestão de projetos. A gente tem a capacidade produtiva disponível, a capacidade produtiva instalada, vamos ver cada uma delas aqui, perfeito? A capacidade produtiva efetiva e a capacidade produtiva que de fato ela foi realizada, que de fato ela foi aí feita.
A primeira delas, capacidade produtiva disponível. O que significa? É a quantidade de bens ou serviços que uma empresa ou uma instituição pode produzir num determinado período de tempo. E aí vai levar em consideração todos os ativos e passivos disponíveis. Aqui um exemplo: perdas, faltas ou paradas nas operações determinam esse tipo de capacidade, a capacidade produtiva disponível. Então muitas vezes você tem aí alguma situação do maquinário quebrou, o maquinário foi para manutenção e a tua produção vai ser afetada. Então para quem trabalha com produção é importante sempre fazer essa previsão, né, da minha capacidade produtiva disponível, como que ela se encontra, se de repente eu tiver uma perda, uma falha, né, uma pessoa a menos na minha produção, o que isso vai impactar? Qual que é a minha saída aí, o meu plano B para poder lidar com isso? Perfeito? É importante você, enquanto gestor, ter, né, essas respostas aí bem prontas. Vamos lá continuar na nossa análise aqui. A próxima é a capacidade produtiva instalada, né? O que significa, professor, capacidade produtiva instalada? É toda a capacidade da empresa, né? E aí a gente leva em consideração a infraestrutura disponível para as operações, como por exemplo aqui no slide, equipamentos. Então tudo isso está ligado a equipamentos, quantas máquinas eu tenho, quais são os meus insumos necessários, quanto de matéria-prima eu vou utilizar, e os meus recursos humanos. Então são variáveis, gente, que vão interferir diretamente na capacidade produtiva instalada, né, desta organização aqui. Perfeito? Avançando. A próxima é a capacidade produtiva efetiva. O que significa capacidade produtiva efetiva? Ela vai denotar aqui o nível de produção alcançado com base na capacidade disponível na empresa, considerando as perdas, paradas para manutenção e falhas, né? Eu até falei aqui anteriormente que isso aqui acontece muito quem trabalha com produção. Então, de repente, uma parada para manutenção, alguma falha na máquina, né? Algo que não estava previsto que você deve acabar lidando. Então, essa é a capacidade produtiva efetiva. E aqui, por último, a gente tem a capacidade que de fato foi realizada, né? Que é a chamada capacidade produtiva realizada, ou seja, aquela que realmente, de fato, efetivamente aconteceu. Então essa capacidade produtiva realizada, ela vai consistir aqui na capacidade efetiva da empresa, menos tudo aquilo que a gente viu de perda, de atraso, né, como falta de energia, ou danos, enfim, é tudo isso. Então dessa forma o cálculo desse tipo de capacidade é feito com base em estimativas, levando em consideração a probabilidade de interrupções no processo. Então tudo isso a gente tem que também prever. Se tem um feriado, se vai ter um dia que não vai trabalhar, de repente até fator climático vai interferir aí na tua capacidade produtiva, uma chuva ou um tempo muito seco, né? Quem trabalha aí com produção de grãos, enfim, sabe que isso aí interfere bastante, né? Inclusive no preço e na entrega desse produto aí para o cliente, para o público-alvo. Aqui na tela vamos dar continuidade. Então nesse contexto, quando a gente fala né, a parte específica de gestão de projetos, tem um outro fator que é a gestão financeira, né, desse projeto. Então envolve o uso de conhecimentos, de habilidades e as ferramentas que vão ser necessárias, né, e também estratégicas para poder monitorar e controlar os custos envolvidos aqui nessa produção, incluindo estimativas de investimentos, identificação de riscos e ações destinadas a garantir, né, que se agregue valor sem comprometer aquela qualidade daquele teu produto ou daquele teu serviço. Então, para isso, o que o gestor deve levar em consideração? Alguns fatores, né, gente? Então, a composição desse capital, se ele é totalmente seu, específico, né? Se ele é de outra pessoa, se é de terceiro, de sócio, enfim, analisar também as alternativas de financiamento. De repente consegue um financiamento por alguma agência específica, um banco, né, um banco de fomento específico daquela área. Isso é interessante também. Analisar as fontes e aplicações do capital de giro e do investimento daquele projeto. E, por fim, o grau de liquidez da empresa, né, que diz aí o que é o grau de liquidez. O grau de liquidez. Ele vai falar, ele vai demonstrar aqui para o gestor daquele projeto a saúde financeira da empresa. Então é um fator aqui importantíssimo aí para o gestor. Então, com isso, a gestão financeira de projetos pode parecer uma tarefa puramente administrativa, mas ela tem um potencial realmente aí para se tornar não só uma atividade rotineira e uma atividade administrativa, mas uma atividade estratégica para o projeto e para a consecução do êxito desse projeto, sem dúvida alguma, né? Então, quais são os principais aspectos financeiros que nós devemos aí, então,
verificar quando a gente fala de um projeto? Primeiramente, né, gente, é levantar os custos. A gente tratou isso nas aulas iniciais, lá que o custo é preponderante para um projeto. Quanto que eu vou gastar, fazer uma previsibilidade dos gastos. Nem sempre esse gasto vai ser exato aqui. Por isso que é previsibilidade, né? Porque os gastos podem aumentar ou podem diminuir. É mais comum que eles aumentem, mas enfim, você faz sempre com uma margem aí, um pouquinho para cima, para você poder lidar, né, com algumas surpresas. A gente faz também a questão do realinhamento de algumas estratégias, que é totalmente comum. O que é esse realinhamento? Aquilo que você previu, na maioria das vezes, pode ser que seja alterado, pode ser que seja aí melhorado. E a ideia e o ideal realmente é que isso aconteça, né? Que ocorra aqui esse melhoramento, desse realinhamento de alguma estratégia. Às vezes você traça uma estratégia para alcançar aquele teu resultado pretendido no projeto e ele não consegue aí, então, surtir efeito. O que você faz? Faz um realinhamento daquela tua estratégia. Então, alinhada, né, sempre ao aspecto financeiro do projeto, porque vai interferir sim, ok? E por último, a gente faz o quê? A avaliação da viabilidade deste projeto. Então, são os principais aspectos financeiros do projeto. Vamos ver aqui cada um deles. Quando a gente fala de levantamento de custo, é um dos pontos que demonstram que a importância e a relevância de um bom gerenciamento de projetos é a capacidade de estimar os custos de cada projeto, né? Porque você faz essa estimativa, ela tem que bater com a realidade, né? Se você vai gastar ali com, por exemplo, uma obra, né, fazer uma reforma lá na tua casa, vamos falar algo bem simples aí que todos nós aí podemos passar. Então, uma reforma que você vai fazer lá na tua casa, você tem que fazer uma previsão de gasto, de custo daquilo. Quanto que é a telha, quanto que é o tijolo, quanto que é o cimento, a areia, a mão de obra de quem vai realizar aquela obra, enfim, né? Tudo isso tem que ser muito fiel. O que você faz? Você faz um orçamento, você vai ligando, vai mandando mensagem, vai de boca a boca ali na rua, passando, né? Pegando os preços de tudo. Aí você tem um panorama, pô, eu vou fazer aqui uma reforma na minha casa, no quarto. Pelo que eu fiz aqui com relação ao levantamento de custo, só de material eu vou gastar aqui, por exemplo, aí, R$ 2.500. Então você já tem uma base, né? Você já tem uma possibilidade para você guardar parte daquele seu capital para destinar para aquela reforma daquele projeto. É um exemplo bem simples, mas que a gente pode trazer para a nossa realidade do nosso dia a dia, tanto para mim quanto para você, minha aluna, meu aluno. Vamos aqui na tela continuar aqui com relação ao levantamento de custos. Então, por fim, embora seja fundamental para a saúde financeira de uma empresa, principalmente ao longo do tempo, né, esse é um dos principais obstáculos e também, né, um dos mais difíceis para quem está gerindo aquele projeto, devido à necessidade de análise minuciosa dos aspectos com estimativas bem integradas. É claro que aqui no exemplo que eu falei para vocês, é um exemplo simples, a gente fala lá de uma reforma numa casa, mas isso, gente, dentro de um projeto realmente institucional, tem que ser muito bem levantado esse custo, né? Tem que ser muito bem levantado, tem que ser muito fiel ao que vai ser concretizado durante a execução daquele projeto. Perfeito? Vamos lá avançando aqui na tela para mais um tópico. Depois de levantamento de custo, a gente faz a previsibilidade de gasto, né? Vamos lá. Então, uma boa gestão de projetos não só permite a estimativa dos custos de cada projeto, mas também permite uma melhor previsão de como serão os gastos, né? Por exemplo, mão de obra utilizada, equipamentos, eventual contratação de serviço de terceiros, entre outros. Então, aqui você já faz uma estimativa de gastos que serão necessários, né? Isso é especialmente importante no mundo de hoje, né? Quando a economia flutua constantemente e pode oscilar rapidamente. Tivemos agora recentemente, nós estamos saindo de uma pandemia onde muitos insumos para algumas empresas ficaram muito caros, né? Então, enfim, isso afetou bastante. Então, por isso que é importante a gente seguir esse ritual aqui de previsão de gastos, né? Definir bem os custos, para que o projeto não tenha nenhuma surpresa desagradável. Vamos lá, continuando. Depois da previsibilidade de gastos, nós temos aqui a avaliação da viabilidade desse projeto, né? Então, é um dos principais benefícios aqui que uma empresa pode obter, né, com esse bom gerenciamento de projetos, é a capacidade de compreender e avaliar a viabilidade econômica do que está sendo proposto. O que seria isso? Por exemplo, no caso que a gente falou lá da reforma do teu quarto aí, né? Professor, eu vou fazer uma reforma aqui na minha casa, no meu quarto, enfim, num cômodo específico. Então, a gente falou sobre R$ 2.500, seria mais ou menos aí uma
Foi só um exemplo hipotético, é claro, né? Mas imagina se a gente vai fazer uma avaliação de viabilidade, você fez aquele levantamento de tudo, dos custos, e, poxa, né, chegou a um valor de 10 mil reais. Professor, olha, 10 mil reais para fazer uma reforma aqui na minha casa. Será que é viável fazer essa reforma agora? Como é que está a economia? Está numa pandemia, os preços foram às alturas, né? Alguns produtos estão escassos, então por isso os preços subiram. Não é melhor, será que não é melhor esperar um pouquinho aí, passar esse período, né, fazer uma nova cotação para de repente aí ter uma viabilidade desse meu projeto? A mesma coisa acontece dentro de uma organização, tá, gente? Seja ela qual for, né, de caráter privado ou público, né? A gente precisa fazer essa viabilidade. Perfeito? Vamos dar continuidade aqui. Então, por fim, não vai adiantar nada, né, fazer algo extraordinário sem um orçamento e o escopo necessários. Não adianta aí querer construir as coisas maravilhosas, sendo que não vai ser viável esse projeto, né? Então, com esse cuidado aqui, o gestor terá a certeza de que o negócio e seus parceiros estão em condições de realizar a proposta, né? Bem como saber se o investimento resultará no retorno necessário para a empresa, porque é isso que uma empresa quer com um projeto, ok? Vamos lá, avançando mais um aqui. E aí a gente já falou um pouquinho sobre esse, mas agora a gente vai ler aqui no slide, que é o realinhamento de estratégias. O que isso significa, né, gente? Que durante a execução de um projeto, uma variedade de fatores pode interferir no andamento, principalmente daqueles que possuem um horizonte de tempo longo. Então, nesse contexto aqui, a gestão financeira pode ser bastante benéfica, né, ajudando a garantir que o orçamento seja monitorado, acompanhado e revisado de forma regular. Então, com uma gestão adequada, será possível avaliar as fases e determinar se os prazos estão sendo cumpridos de acordo com os recursos que foram destinados. Então, aqui é o realinhamento de estratégias de um projeto. A gente falou um pouquinho, né? Falou dessa importância de você sempre constantemente aí dar uma olhada, dar uma verificada nesse realinhamento de estratégia e entender que ele é natural, que ele é aí algo que pode acontecer em qualquer etapa do projeto. Perfeito? Claro que se esse realinhamento ocorre numa etapa inicial de um projeto, né, a tendência é que ele seja um custo mais barato para isso, né? À medida que o projeto vai chegando ao fim, você precisa fazer ajustes e esse ajuste vai interferir muito, né? Então, a tendência é que esse gasto seja maior no final desse projeto, beleza? Agora a gente vai para a questão do aspecto administrativo legal, né? Vamos lá. Os aspectos administrativos de um projeto se referem à necessidade de integração de fatores, tais como os custos da estrutura administrativa para a implantação do projeto, o processo de treinamento e a capacitação dos indivíduos participantes e também os aspectos contábeis, como a elaboração de cronogramas financeiros e projeções futuras, né? Já quando se abarca aqui sobre as questões jurídicas e legais, que é tanto o aspecto administrativo quanto o aspecto legal, é quando ele vai estar se referindo aos conhecimentos sobre a legislação e as normas jurídicas que competem à realização daquele projeto designado, né? Como um contrato para aquisição de uma nova tecnologia e as legislações vigentes ali naquele mercado ou naquele país, né? Então, alguns países aí têm umas normas diferentes para outros, enfim, você tem que conhecer bem aí os aspectos legais do projeto, perfeito? Também os aspectos administrativos, não é isso? Essa aqui, gente, então é a nossa referência da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa web aula número 4, ok? Um abraço e até lá! Educação à distância, mudando realidades.